Olá, eu sou a Aline Mateus, do canal Matemática Pra Quem, e este é o segundo vídeo da série Matemática nas Profissões. E neste vídeo nós vamos falar da matemática que aparece no direito. Pois é, no direito também tem matemática. E quem vai contar um pouco a respeito disso pra gente é o Lucas Rino, que é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pela famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e que é pós-graduado em Direito Tributário pelo INSPER São Paulo. Vamos lá para a nossa entrevista? Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Aline, tudo ótimo. E com você? Tudo bem, muito obrigada por aceitar participar aqui da entrevista do Matemática nas Profissões. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no seu canal hoje. Legal. Lucas, então você vai contar hoje um pouco para a gente qual é a matemática que tem no direito. E eu queria começar te fazendo uma pergunta que é a seguinte: muita gente que eu conheço, advogados que eu conheço, pessoas do meu círculo de amizades e tal, de repente foram fazer direito, né, pensando assim: sou de humanas, não gosto muito das exatas, não vou ter matemática mais na minha vida se eu for fazer direito. É isso mesmo? É assim que é? Olha, essa é uma ótima pergunta, Aline, porque não é muito bem assim que as coisas funcionam, na minha percepção. Eu acho que a matemática acompanha a gente ainda por um caminho longo ao longo da nossa vida, e sim, ela está presente no meu dia a dia. Eu atuo na área de direito tributário, eu faço mais especificamente a área de contencioso tributário. É uma Você área pode que explicar? Eu acho que tem gente que sim, não deve claro. saber o que que é. É uma área que já tem um pouco assim de aversão das pessoas, porque elas já identificam o direito tributário como um direito muito mais voltado para cálculos, para matemática. Mas basicamente no dia a dia, o que a gente faz como um advogado tributário é defender empresas ou pessoas físicas contra cobranças de tributos pela fazenda pública. Então, seja qual for o tributo, o imposto, uma taxa, uma contribuição, a pessoa recebe, ou a empresa recebe essa cobrança, e o papel do advogado que atua na área de contencioso tributário é fazer a defesa, é mostrar Uhum, para o poder público porque aquela cobrança de tributo é indevida, ou porque ela deveria ser em um valor menor do que aquele que está sendo cobrado. uhum. Então essa é uma área que ela já recebe um pouco dessa carga de que é mais ligada à matemática, e a gente verifica que no dia a dia isso acaba afastando, amedrontando um pouco as pessoas que procuram o direito como um porto seguro, no sentido de que não vão encontrar mais a matemática nessa área, e a verdade é que as pessoas precisam sim da matemática, e isso precisa ser uma questão muito bem resolvida pelas pessoas também na área do direito. Acho que quando alguém nos escuta assim, né, eu fico imaginando se tiver um estudante de ensino médio pensando em escolher profissões, e ele está com essa ideia, talvez ele fale: meu Deus, nem no direito eu vou me livrar da matemática. Ele pode ficar com uma sensação de que a gente está cercando ele, né? E acho que a mensagem aqui é um pouco assim: é importante a gente se acertar com a matemática, né? Eu sou suspeita para falar, mas mesmo que você não ame de paixão, faz parte da vida em sociedade, faz parte de muitas profissões. É isso que a gente quer, inclusive, mostrar aqui nessa série Matemática nas Profissões. E é legal se acertar com a matemática, com a ajuda da escola e a depender da situação, às vezes até a despeito da escola, né? Apesar da escola, não é? Com Muito certeza, com bem. certeza. A matemática, nesse sentido, faz com que a atuação do profissional do direito, não só do direito tributário, seja mais completa. Uhum, Porque o profissional que tem o domínio, o conhecimento da matemática e aplica isso no seu dia a dia, acaba uhum, oferecendo um serviço mais completo para o seu uhum, cliente, acaba entendendo melhor a situação e uhum. oferecendo um serviço melhor, mais completo. E Lucas, e exatamente qual é a matemática que você usa no seu dia a dia aí no direito tributário? Que tipo de matemática é essa? O que exatamente tem de se fazer no direito tributário que envolve a matemática? Você falou aqui para a gente em linhas gerais, né, que tem uma coisa de conferir se os tributos que estão sendo cobrados de fato são os tributos devidos ou não. Então a gente já vai imaginando aí que há cálculos a serem feitos. Mas como é que você vê? O que é que você entende que seja a matemática que você pratica? É bem por aí, Aline.
toda cobrança de tributos, ela vem acompanhada de um demonstrativo de cálculos, como uma forma de propiciar a defesa por parte do contribuinte. Ou seja, é uma obrigação legal que a cobrança de tributos seja acompanhada por um demonstrativo que mostre para o contribuinte exatamente aquilo que ele deve pagar, com as discriminações dos encargos legais, a fórmula de cálculo de juros e tudo mais, para que isso propicie a defesa, que ele entenda o que está sendo cobrado. Então, logo de cara, a gente já percebe que, quando a gente vai fazer a defesa de um contribuinte, a gente precisa saber se aquela cobrança, a fundamentação daquela cobrança, está refletida nos valores que estão sendo cobrados. Então, entender os números de acordo com a fundamentação jurídica, de acordo com as regras jurídicas que são aplicáveis, já dá um norte aí de como a gente vai aplicar matemática no nosso dia a dia. Mas, para além disso, a gente ainda desenvolve a matemática, a gente usa a matemática como uma ferramenta, um instrumento aí, assim como a gente usa a linguagem para apresentar ideias, fatos e fundamentação, né? A gente usa a matemática para calcular, por exemplo, os valores atualizados dos tributos que são devidos. Ou seja, ao longo do tempo, a Fazenda Pública acaba exigindo que aqueles tributos que não foram pagos na data do vencimento correto sejam atualizados por um índice. Isso varia um pouco de Fazenda Pública para Fazenda Pública, em âmbito federal, estadual, municipal, mas aqui, tratando da União, por exemplo, ela aplica a taxa Selic como um índice oficial de correção desses valores para aquele contribuinte que não faz o pagamento na data do vencimento correta. E, utilizando aí dos conceitos jurídicos e das regras jurídicas aplicáveis, a gente é chamado, o advogado tributário, ele é chamado a olhar aqueles valores, interpretar as normas jurídicas e saber exatamente qual parcela dos valores, por exemplo, sofre a atualização, a correção monetária e deve ser atualizado. Então, partindo de regras jurídicas, a gente usa a matemática como uma forma de chegar ao valor atualizado daquela cobrança, de calcular se aqueles valores realmente estão corretos, se existe algum vício, algum problema naqueles valores que faz com que eles não reflitam exatamente aquela cobrança que está sendo exigida pelo poder público. Então, é muito exatamente nesse sentido que a matemática faz parte do nosso dia a dia, entra como uma ferramenta. Legal. E assim, eu fiquei com uma curiosidade, né? Agora, eu sou leiga em direito, mas a gente, né, fica atento às notícias e tal. Nosso judiciário anda, inclusive, muito em voga aí nas notícias, e a gente fica vendo o como que, apesar das legislações estabelecerem regras, estabelecerem princípios, estabelecerem uma série de condições para regular a nossa vida, né? Mas sempre cabem interpretações, discussões, existem divergências de interpretação. Isso também acontece com relação às especificidades do direito tributário, as regras, as indicações de como é que esses tributos têm que ser calculados. Também cabe aí divergências e discussões? Tem esse espaço de discussão ou é tudo muito bem regulamentado? Não, o nosso direito tributário, a legislação em si, ela, na verdade, dá margem para muitas interpretações. E é disso que decorrem muitas discussões, muitas teses jurídicas para afastar a cobrança de tributos ou recolher tributos em valor inferior ao que a Fazenda Pública costuma exigir. E sim, existe margem para essa discussão e, inclusive, isso pode ser explorado por meio de perícias judiciais. Ou seja, um profissional especializado na área, por exemplo, contábil, analisa os números de uma empresa à luz da norma jurídica que seria aplicável e apresenta ali qual seria o valor ou qual seria o critério que deveria ter sido utilizado para o cálculo daquele tributo. E também, nesse sentido, cabe ao advogado que atua na área tributária saber interpretar esses cálculos que o perito apresentou, saber interpretar os critérios que foram utilizados para atuar no sentido de conseguir a maior efetividade, de conseguir a justiça tributária para o seu cliente. Porque todos nós estamos submetidos ao pagamento de tributos, seja qual for ele, mas a questão que deve ser observada, que deve ser atendida por um advogado que atua na área tributária, é de justiça fiscal. É que seja pago o tributo na medida em que é devido, nada mais além disso. Então, sobre esse aspecto também comporta discussão sobre perícias e como interpretar todos esses cálculos, esses números, esses critérios.
Então tem uma coisa assim, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas associam a matemática ou a competência matemática à competência de fazer os cálculos. E você está citando aqui muitos cálculos que a gente. Você não está citando os cálculos em si, mas a gente já imagina, né? Uma série de porcentagens, correções, né, atualizações monetárias, etc., que usa uma matemática que nem é assim, uma matemática das mais sofisticadas perto do que existe, né, por aí, mas é uma matemática intensa, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente enxerga só esse lado do cálculo, mas você me falando isso, me evoca a ideia de que tem uma coisa de modelar as situações, entende? De entender qual é o modelo vigente ali, quer dizer, vamos falar de uma maneira bem simples, não é só fazer o cálculo, mas tem que entender qual cálculo deve ser feito, ou qual você acredita que vamos dizer assim, faça a melhor tradução da justiça em termos numéricos, vamos dizer, tem uma questão assim, você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Acho sim que faz todo sentido, Aline. Existem, na verdade, várias discussões sobre isso. O próprio Supremo Tribunal Federal é chamado, às vezes, a decidir sobre critérios de correção, de atualização, e acaba fixando critérios que variam ao longo do tempo. Então, por exemplo, para o mesmo tributo que está sendo tratado, a depender do período em que ele é cobrado, ele sofre diferentes índices de atualização, em diferentes índices de correção monetária. E isso tem que ser observado tanto pela justiça quanto pelo advogado, e é o papel do advogado no exercício do seu trabalho cuidar para que esses índices que foram decididos, que são aplicáveis, sejam corretamente aplicados. E, inclusive, eu chamo a atenção até por uma outra situação que trata do próprio cálculo dos honorários advocatícios do advogado, a própria forma de remuneração dos Que, advogados. aliás, isso não é prerrogativa só de quem atua no direito tributário, né? Essa parte aí é para todo mundo, não, Lucas? Para todos os Para advogados. todos os advogados. Para todos os advogados que litigam no Poder Judiciário, existe para a parte que restou, vamos dizer assim, vencedora do processo, um reembolso de custas e uma parcela que é devida a título de remuneração para os advogados. Então, o juiz, à luz das regras vigentes, arbitra um percentual do valor da discussão a título de remuneração do advogado. E, a depender do período e das condições em que isso é fixado, também são aplicáveis diferentes índices de correção. Então, é do próprio interesse do advogado, seja qual for a área, desde que litigue perante o Poder Judiciário, a tentar e aplicar a matemática de uma forma correta para calcular os seus honorários da forma mais justa possível. Interessante. Né? Quer dizer, é isso. Mais importante do que o cálculo é entender qual cálculo tem que ser feito e até discutir e argumentar em favor de um, eventualmente em detrimento de outro, a depender da interpretação da lei. Quer dizer, quando você vai para esse campo do direito tributário, a interpretação da lei envolve uma tradução matemática, vamos dizer assim. É isso, né? Legal, muito bacana, Lucas. E, Lucas, também sei que você teve oportunidade, agora saindo um pouco do âmbito do direito tributário, mas sei que você teve oportunidade de trabalhar num projeto, você vai contar para a gente um pouquinho, de inteligência artificial aplicada ao direito, não é? Conta um pouco, como é que é isso? Que, enfim, né? E tem matemática aí, mais ainda, como é que é isso? Sim, esse foi um projeto que eu participei, foi muito bacana. Eu entendo que é uma nova fronteira que está sendo aberta para a atuação dos advogados, que vai envolver aí novas habilidades, uma nova formação para os advogados de uma nova geração. Basicamente, a aplicação da inteligência artificial para o direito tem várias aplicações, na verdade, tá? Eu vou dar o exemplo de uma delas aqui, desse projeto que eu participei, mas a ideia era a aplicação de inteligência artificial para a produção de peças jurídicas, ou seja, a utilização de uma ferramenta programável para que ela produzisse peças escritas para apresentação em processo, para facilitar a vida do advogado. E qual que era a premissa dessa ferramenta? Que ela fosse estruturada por um advogado, que aí adotaria uma feição de um designer, um engenheiro jurídico, dando os parâmetros, dando as balizas para que
o sistema pudesse interpretar as informações que entram e para que ele pudesse produzir um resultado que seria uma peça jurídica pronta, uma defesa, uma petição, uma inicial, enfim. E aí o papel do advogado dentro desse trâmite todo, dentro desse novo sistema, seria de conceber as diferentes possibilidades de um processo dentro de um fluxo. Ou seja, o advogado conhecedor das regras jurídicas, conhecedor do processo, indicaria ali quais seriam as possibilidades dentro do trâmite processual normal, indicando ali quais são os fundamentos, quais são as variáveis, para que a peça fosse estruturada. E tudo isso demanda uma lógica matemática, porque o computador ele entende uma linguagem diferente da linguagem humana, ele entende uma linguagem computacional, e isso demanda que o advogado tenha um conhecimento matemático de teoria dos conjuntos, até uma lógica booleana, para que toda a informação que ele tem em linguagem humana possa ser entendida por um computador, pela inteligência artificial, que vai tratar todas essas informações e entregar um resultado para ele mais ou menos pronto, para que ele possa trabalhar em cima desse resultado e conseguir uma máxima efetividade. E para além até da questão da programação em si, vamos dizer assim, né, do aspecto mais operacional da programação, nisso que você está me falando, que eu acho que é comum a qualquer projeto de inteligência artificial, mas tem uma coisa de perceber padrões, né? Porque, quer dizer assim, você tem que levantar quais são os padrões usuais que fazem com que um caso seja parecido com outro, ao ponto de que você tenha lá algumas entradas que te deem o resultado correto, né? O documento que faça sentido para aquele caso, né? Então, tem aí também uma habilidade matemática muito significativa de percepção de padrões, de quais são as variáveis de interesse, né? Porque qual é o tipo de input, qual é o tipo de entrada que vai melhorar o resultado dessas peças jurídicas, né? Muito interessante isso. E Lucas, só para a gente entender assim um pouquinho, que eu também fiquei com essa curiosidade, esse projeto ele estava sendo desenvolvido no âmbito do escritório onde você trabalha ou era algo mais amplo? A princípio ele estava sendo tratado no âmbito do escritório, onde eu atuo, mas eu tenho conhecimento também de que a inteligência artificial aplicada ao direito extrapola os próprios escritórios de advocacia como um todo, né? Ele também afeta o próprio poder judiciário. O poder judiciário quer implementar algumas coisas desse tipo. Exato, a gente já tem notícias de que o Poder Judiciário estuda a aplicação e implementação de inteligência artificial para o processamento, triagem, identificação desses padrões, para acelerar o julgamento, para conferir mais segurança jurídica aos julgados. Porque o que acontece? O Poder Judiciário hoje enfrenta um grande acúmulo de trabalho. E muitas demandas são, inclusive, repetitivas. Então, a inteligência artificial aplicada para um cenário deste dentro do Poder Judiciário ajudaria a identificar padrões, separar esses casos que são semelhantes e aplicar uma decisão ou propiciar que uma decisão fosse aplicada de uma forma mais célere e de acordo com as decisões que já foram aplicadas em casos anteriores. Então, a gente teria benefícios múltiplos ali. A gente teria uma celeridade maior da tramitação dos processos e a gente também teria uma segurança jurídica maior, a segurança de que um caso que foi tratado, que vai ser julgado, seja tratado da mesma forma como um caso semelhante que já foi julgado no passado. Não depende de quem está julgando, né? É uma decisão mais segura, né? Você garante aí uma equidade no tratamento dos casos, né? Perfeito, e com celeridade. Essa é a face positiva, né? Eu fico pensando assim que deve haver muita discussão, acho que você pode contar para a gente, mas como todas essas iniciativas de automatização de serviços que são vistos como serviços muito humanos, né? Acho que também existe um medo de perda justamente dessa individuação ou da questão do tratamento mais humano, da consideração das peculiaridades de cada caso. Como é que você vê esse equilíbrio aí nos prós e contras desse futuro que já parece sem volta, mesmo que ainda a gente não tenha isso no dia a dia ainda tão presente, mas a julgar pelo que a gente observa nas várias áreas de atuação, né, parece que a presença do Big Data e da inteligência artificial é uma coisa que não vai ter mais volta, né? Como é que você vê aí o equilíbrio dos prós e contras?
sim, o que a gente vê hoje em dia já é uma aplicação concreta desse tipo de tecnologia. Ela ainda está um pouco mais restrita a casos mais repetitivos, que tratam de situações concretas que se reproduzem com uma certa facilidade, ou seja, casos um pouco mais de massa, Por diferentemente de exemplo, casos só mais para ficar específicos. mais concreto para quem assiste, que às vezes não tem essa. O que são casos bem repetitivos, assim, no Por direito? exemplo, por exemplo, demandas de consumidor, demandas envolvendo, por exemplo, empresas de operadoras de voos aéreos, em Uhum. que, ou empresas prestadoras de serviços médicos. Isso acaba gerando algum tipo de demanda que É existe, recorrente. que é recorrente, que é possível enquadrá-la em um certo padrão Uhum, e que uhum, geram pedidos muito semelhantes por parte de todas as pessoas, todos os envolvidos. uhum, Então, isso acaba facilitando um pouco a aplicação da ferramenta. uhum, Em contraposição, a gente tem outros casos mais específicos que devem ser analisados com mais cuidado, que tem que ter uma atenção do advogado e que, por enquanto, não me parece que são afetadas por essa nova ferramenta jurídica. uhum. Mas, sim, no futuro talvez isso possa ampliar sua aplicação e vai exigir isso dos advogados, uma interação, uma atuação mais interdisciplinar. Vão ser exigidos dos advogados habilidades que extrapolam as habilidades clássicas de um advogado, ou seja, o advogado talvez de uma nova geração vai atuar de uma forma diferente do advogado como a gente costuma pensar, um advogado clássico que Sim, vai até da os tribunais. oratória, né? A questão da argumentação Exatamente. clássica, vai ter uma argumentação aí baseada em dados. O advogado vai ser quase um enxadrista do mundo jurídico, tendo que imaginar uma árvore de possibilidades aí nessa argumentação para ir criando alguns padrões, né? Muito interessante, enfim. Eu acho que, para mim, Lucas, assim, essa nossa conversa é até surpreendente, porque eu acho que, a despeito de eu ter essa certeza de que a matemática está presente em muitos e muitos âmbitos, né? Acho que isso está, inclusive, no DNA do canal, matemática para quem, né? Para todo mundo, mas diferente para cada um. Apesar disso, claro, estamos todos imersos na mesma sociedade. E a gente tem essas visões, né? O direito está mais afastado, mas a gente vai vendo, conforme a gente vai conversando com os profissionais de várias áreas, que os problemas da nossa época, eles todos exigem tratamentos multidisciplinares, né? E que nessa multidisciplinaridade, a matemática também tem um lugar, né, muito destacado em muitos âmbitos diferentes. Para muitos problemas diferentes, ela também precisa estar presente. Então, muito legal, gostei muito de saber. E, Lucas, eu te agradeço demais pela entrevista. Acho que, enfim, espero que o pessoal aqui também que nos assistiu tenha visto um pouco dessa matemática com mais bons olhos, né? Perceba que não existe rota de fuga, que a gente precisa se acertar com a matemática, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais isso vai ser exigido como uma base, como você disse, a multidisciplinaridade é algo que veio para ficar, é com isso que a gente vai treinar as novas gerações de advogados, sim. Espero que tenham gostado, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. Legal, Lucas, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada para quem está nos assistindo também e até a próxima. Tchau, tchau.